Olá, meu nome é Cauê, eu faço parte da equipe de compliance do Grupo Enso e hoje eu estou aqui para falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas afinal, o que é a LGPD? Bom, basicamente a LGPD é a lei que trata das empresas tratando de dados pessoais das pessoas, ou seja, as empresas colhendo e tratando dados seus, dados meus, dados de qualquer pessoa física em volta da gente, como o RG, o CPF, o telefone, etc. Essa lei fala basicamente disso. E ela fala como deve ser feito o tratamento desses dados. Quem pode pegar, quando pode pegar, por que pode pegar e até quando pode pegar e tratar. É basicamente esse o texto dessa lei. Essa é a intenção dela ter sido criada. Tá ok, Cauê, mas e aqui no meu setor? Aqui onde eu estou trabalhando, o que eu tenho a ver com essa LGPD? Bom, se você captura dados de qualquer cliente ou de qualquer outro funcionário, você está inserido nesse rol de pessoas que precisa se preocupar com a LGPD. Você é basicamente um braço da empresa que está tratando dados pessoais de outras pessoas. Então, é sempre bom ter muita atenção no momento que a gente for tratar esses tipos de dados, seja na captura deles ou na alteração, na exclusão, enfim, em qualquer momento que a gente esteja mexendo nesse tipo de informação. Ok, ela atinge o meu setor e atinge a mim, mas então significa que eu não posso fazer mais nada com os dados pessoais de ninguém? Negativo, você continua podendo fazer tudo o que você fazia antes, mas agora existe uma lei que vai regrar tudo que a gente vai fazer com esse tipo de informação. Ela vai te exigir alguns requisitos mínimos para poder fazer o tratamento desses dados, que são a autorização do dono ou a autorização da lei para que a gente trate esses dados, ou seja, eu preciso que o dono dessas informações me dê autorização e que ele fale, ok, pode usar meus dados aí, ou um contrato, falando pelo contrato que a gente pode usar para cumprir aquele contrato. Além disso, a gente precisa de uma finalidade específica. Não existe mais aquilo de eu vou pegar essas informações para caso daqui a pouco eu precise ou não usar. A gente não pode mais fazer isso. Cada informação capturada tem que ter uma finalidade específica. Eu preciso desse CPF para vincular ele a um seguro. Eu preciso desse número de carteira de trabalho para poder registrar no meu banco de funcionários. Todas as informações precisam de uma finalidade específica e de um prazo. Não precisa de um prazo específico de data, não preciso de até 21 de janeiro de 2050, não. Eu preciso de um prazo, até o final da relação de trabalho, até o final da relação desse contrato, até a quitação desse contrato, até a última revisão. Eu preciso de prazos, ou seja, eu preciso da autorização da lei ou da pessoa, eu preciso de uma finalidade específica e eu preciso de um prazo específico. Tendo tudo isso, os dados são todos ok, continua a nossa vida como se nada tivesse acontecido em relação à lei. Por quê? Porque estamos cumprindo ela. Tá ok. E se eu não cumprir ela? Ok. Não cumprindo a lei, existem dois âmbitos que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, da lei específica. A lei específica traz algumas penalizações. Entre elas, existe a multa de até 5% ou limitada a 50 milhões de reais para cada vazamento ou cada tratamento errado de dados. Então, se eu altero errado o dado desse cliente em um dia, aí depois eu disponibilizo uma lista para compra de dados no outro dia, e depois eu vou lá e faço um contato inadequado num outro dia, são 3 infrações diferentes. Eu posso tomar 3 multas de 5% do meu faturamento, o que é um prejuízo financeiro imenso, além de outras sanções, como, por exemplo, a publicidade de que isso aconteceu. Pode ser que o órgão de fiscalização do Estado dê publicidade a isso e fale, a empresa tal do Grupo Enso vem vazando dados de seus clientes. Isso vai gerar uma descredibilidade, vai gerar uma desconfiança gigantesca sobre a empresa. Além da suspensão da possibilidade de usar dados. Ou seja, o que isso significa? Significa que eu, como empresa, não posso mais pegar dados de ninguém. Na nossa atividade hoje, eu preciso de pegar dados para fazer uma compra, para fazer uma venda e para registrar um funcionário meu. Se me é suspensa a possibilidade de armazenar esse tipo de dados, a minha atividade fica totalmente prejudicada. Então, essas são as sanções específicas da lei. E ainda temos as sanções gerais das outras leis que regem o país. Como, por exemplo, existe a possibilidade do cliente que se acha lesado entrar com uma ação e pedir uma indenização para a empresa. Por que não? Se os dados dele foram utilizados de forma errada, se às vezes um contato foi feito e ele nunca autorizou esse tipo de contato, é possível que ele entre na justiça e peça a indenização para a gente. E a gente possivelmente vai ter que pagar isso a ele. Além de outras sanções possíveis ao próprio funcionário. Por quê? Porque se o funcionário está tratando os dados de forma errada, sabendo que está fazendo isso de forma errada, ele pode ser penalizado. Ele pode receber uma advertência ou, a depender
do que for feito até uma demissão por justa causa. Por quê? Porque, a depender do ato que ele fizer, ele vai estar descumprindo com a norma interna e com a lei. Ele vai estar descumprindo uma lei dentro da empresa. Isso é muito plausível que seja um motivo para uma justa causa. Além, é claro, de influência junto ao poder público, como, por exemplo, as penalizações quanto ao ganho de licitações. Existe a possibilidade desse órgão fiscalizador criar como se fosse um rol negativo, uma blacklist de empresas que violem a Lei Geral de Proteção de Dados, o que pode impedir futuramente que a nossa empresa ganhe uma licitação ou qualquer outro tipo de contrato com o Estado, porque ela vai ser mal vista como uma empresa que vaza dados. Então, o Estado não se sentirá seguro de deixar os dados dele na nossa mão. Ok, entendi então. Se eu pegar todas as informações do cliente, eu estou inserido na lei, eu preciso da autorização dele ou da própria lei para poder utilizar os dados dele com a finalidade e com prazo. Caso contrário, eu posso ser penalizado em multa, posso ser penalizado em N outras situações. Legal. Mas e se eu ainda assim tiver dúvida na minha rotina diária? Porque existem situações que um manual não vai conseguir prever. Existem situações que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue planejar. Assim, eu, Cauê, me coloco à inteira disposição de qualquer um de vocês ou de qualquer membro da equipe de vocês para sanear qualquer dúvida com relação à divulgação ou tratamento de dados. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou pelo meu próprio celular, que eu vou colocar aqui embaixo, para falar sobre qualquer dúvida. Não existe dúvida boba. Sempre que tiverem alguma dúvida, é muito mais seguro que seja feito esse contato. Bom, espero ter ajudado e qualquer coisa, fico aguardando o contato de todos vocês. Muito obrigado.